Graça e paz, irmãos, uma boa noite a todos. Amém? Louvamos a Deus. Hoje, dia 29 de abril de 2026. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Louvamos a Deus por esta quarta-feira diferente. Para alguns dos irmãos, né, que a gente vem no culto de quarta-feira, o culto de ensino. Hoje eu quero apresentar a vocês os alunos de canto e coral da ONG ID Esperança. Eu louvo a Deus por esses, desde novembro, comecinho de novembro, foram 6 meses. E louvo a Deus por nós chegarmos até aqui. E neste pouquinho aqui que a professora pôde acrescentar, eu também fui muito abençoada. Foi dias de aprendizado, né? Eles aprendendo comigo e eu aprendendo com eles. E louva a Deus. Essa é a Tem alunos que estão comigo desde 2024, né, Márcia? Finalzinho de 2024, não é isso? Então, fico muito feliz por esta oportunidade. E eu convido vocês, queridos, a se colocarem de pé neste momento. Nós teremos uma palavra que está baseada no Salmo 100. Vamos todos ler juntos em uma só voz. Ok. Enquanto está sendo colocado ali, projetado. Já está aqui, porque na TV não estou vendo. Desculpa, pessoal. Então vamos lá todos? 1, 2, 3. Vocês podem virar, coral, não tem problema. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. O próximo versículo. Reconheçam que o Senhor é Deus e Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrem pelas portas com ações de graças e nos seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. O próximo. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal dura para sempre. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? Glória a Deus. E junto com o coral, eu convido vocês, queridos, também com os nossos backing aqui também, né? Obrigada. A gente, agora neste momento, adorar o Senhor. Vamos aproveitar. Você pode virar, você pode sair do seu lugar, cumprimentar o seu irmão. Vamos adorar o Senhor? Vamos adorar o Senhor? Eu sei que tem muitos visitantes aqui. E eu já quero dizer, sejam bem-vindos em nome de Jesus. De várias igrejas, né, representadas. Brasil para Cristo, Casa do Oleiro. Qual outra? Presbiteriana, Assembleia e louva a Deus, glória a Deus, a Central do Guarujá. Então, vamos louvar o Senhor, Ele é exaltado. Vamos lá? Todos. Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. E Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado
sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Para sempre, oh, Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia, oh, Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Continuando, vamos adorar o Senhor, aclamando o seu grande nome. Aclame ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não.
Agora nós teremos um momento de dízimos e ofertas. E eu peço que os irmãos podem se assentar um pouquinho neste momento. Mas vamos continuar adorando ao Senhor, consagrando mais uma vez as nossas vidas, renovando a nossa aliança, o nosso compromisso com o Senhor. E também através dos dízimos e as ofertas, louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem nos dado, né? E entregamos as nossas próprias vidas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém? Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Habita
pedir o pastor Genivaldo para orar pelo dízimo e as ofertas. E o coro pode sentar, tá? Vamos orar. Ó Deus maravilhoso, nosso Pai, nós queremos te render glórias por mais este presente que o Senhor nos concede, de mais um dia, tantas coisas que aconteceram hoje, e agora, Senhor, podermos ser edificados. Obrigado, Pai, porque a música é uma forma de expressarmos, especialmente quando cantamos, exaltando, glorificando, apontando o Senhor como Deus eterno das nossas vidas. Fica bem o louvor, fica agradável ao Senhor quando nós, os seres humanos, muito especialmente os que tivemos um encontro com o Senhor, Deus da glória, obrigado por cada pessoa que está aqui. Obrigado a Deus por estes que estão procurando o aperfeiçoamento também na área da música, da adoração, do louvor. Continua, Senhor, falando com cada um de nós em cada detalhe do culto desta noite. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Louvamos o Teu nome por todos que estão presentes aqui, aqueles que ainda estão chegando, aqueles que estão nos acompanhando pelas mídias sociais. Toma, Senhor, a cada um de nós. Oramos, agradecidos e confiados no Teu nome, para a Tua honra e glória. Amém, Jesus. Amém, Pai. Convido a todos para vermos algumas atividades dos próximos dias. Um vídeo. Olá, igreja! Essa é a nossa agenda semanal. Você, mulher que tem interesse em participar do grupo de dança Miriam, entre em contato com a liderança. Essa semana queremos lembrar você da importância da Cesta do Amor. Faça sua contribuição e participe dessa corrente. Também temos as atividades da ONG ID, que incluem aulas de canto e coral, teclado, capoeira, karatê e jiu-jitsu. Mais adiante teremos a adição de novas oficinas entre abril e maio. Para mais informações, entre em contato com o telefone da igreja, porque o Filho vive e voltará, vamos completar a missão. Contribui e ore pelo trabalho dos missionários. No mês de maio, a nossa igreja estará completando 67 anos. E para este momento tão especial, estamos em 40 dias de consagração ao Senhor, do dia 25 de março a 3 de maio. Teremos uma feira de artesanato no dia 9/5, das 9 às 13, no Templo da Tiago Ferreira. Além de artesanato, também teremos semi-joias, tupperware e outras peças exclusivas. As Mulheres Batistas convidam você e a sua família para prestigiar o talento das mulheres. Lembrando que todos os produtos estarão com 30% de desconto. Será a oportunidade perfeita para você garantir um presente de Dia das Mães, que será no dia seguinte. No dia 12 de junho acontecerá o jantar do Dia dos Namorados às 8 horas lá no Novo Templo. Venha participar desse momento. E as células estão acontecendo em lugares diferentes durante a semana. Para mais informações, entre em contato com o telefone da igreja. E no dia 1º de maio, nós vamos comemorar o Dia do Membro. Será no Novo Templo, das 10 às 16 horas. No dia 2 de maio, às 19h30, no Novo Templo, teremos um culto com as igrejas Filhas e Co-Irmãs. E no dia 3 de maio, os cultos da manhã e da noite serão lá no Novo Templo.
O culto da manhã será dirigido pelas famílias e no culto da noite teremos a participação do coral e o preletor será o pastor Humberto Aragão. Caso os irmãos tenham algum aviso relacionado à igreja ou a algum dos ministérios, entre em contato com um dos telefones na tela. Os avisos podem ser enviados até a sexta-feira de cada semana para serem transmitidos aos domingos. E não se esqueçam dos nossos cultos semanais que acontecem às quartas, às sextas e aos domingos. Venham cultuar conosco. E os aniversariantes da semana são Joel Neto, Magda de Assis, Maria de Lourdes, Maurício da Silva, Carolina Almeida, Renato da Silva, Esther de Abreu, Marcos Fernandes, Raquel Malveira e Carmen Lúcia de Araújo. A PIB Guarujá Itapema deseja a todos um feliz e abençoado aniversário. E esses foram os avisos da semana. Deus abençoe. Muito bem, mais uma vez, todos sejam muito bem-vindos, bem-vindas nesta oportunidade. Hoje estamos tendo aqui uma participação especial dos alunos do curso de música. Temos o privilégio de ter uma organização que se chama IDE, Itapema Desenvolvendo Esperança. Esta organização foi fundada há 22 anos passados e temos administrado, oferecido diversos cursos aqui na igreja, na área da saúde, na área da cultura, esporte, educação e dentre eles o projeto com a parte da música, da cultura. E esse projeto específico tem aí, processo de 6 meses e vocês que participaram, professora, professores, e aí vocês querem que esse projeto pare ou continue? Cadê vocês? Para ou continua? É maravilhoso durante a semana quando a gente está em outras salas e vê lá a professora Gisele, os outros professores dando lá, os agudos e tal, ensaiando. A gente, o que será que está acontecendo ali? E aí depois a gente vê algo assim maravilhoso e ainda como veremos. Que bom. Além deste que pega também pessoas, com mais de 16 anos, nós vamos começar agora, já aí em maio, no máximo início de junho, como um projeto especial para crianças de 9 a 16 anos. Projeto de 1 ano, totalmente gratuito. Nós incentivamos você a que faça a inscrição, que indique pessoas para participarem também deste projeto, tá bom? E assim vários outros projetos aí, está chegando o projeto de esportes e assim por diante. Se informe melhor, vale a pena, é algo buscado e oferecido com muito carinho, com muito amor. Quero saber o seguinte, vocês trouxeram o livro, trouxeram a Bíblia, embora estejamos hoje dentro deste culto, participando, tendo a participação deste projeto, deste recital, estamos numa quarta-feira, dia de culto ao Senhor. Eu convido a todos a abrirem as suas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo 139, Salmo 139. Este salmo aponta para a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus Todo-Poderoso. Salmo 139. Se estiver sem Bíblia, se aproxima de alguém que está com a Bíblia. Hoje tem a possibilidade de acessar aí os aparelhos celulares e assim por diante. Vamos lá então, Salmo 139, os primeiros versos. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto,
e acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Discernes minha caminhada e a minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos. Porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já conheces completamente. Tu me envolves por trás e pela frente, pões sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é, para mim, demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apressar ou me pousar nas asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também ali a tua mão me conduz e a tua mão direita me ampara. Se eu cogitar as trevas, ao menos haverão de me envolver, e a luz ao meu redor se tornará em noite. Constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para o teu olhar, pois a noite brilhará como o meio-dia, porquanto para ti as trevas e a luz, pois para ti as trevas são luz. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te eram encobertos quando fui ocultamente formado e tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias. Foram prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Que Deus aplique esta maravilhosa palavra em nossos corações. Obrigado, Jesus, pela vida. Obrigado pela bênção de estarmos vivos. Obrigado porque temos o Senhor, nosso Criador. Nos ajuda a entender nesta noite qual foi o propósito do Senhor a criar a cada um de nós. Senhor, que nenhum de nós consiga se esconder do maravilhoso poder da Tua palavra. Oramos no Teu nome, oramos para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém, Pai. Conta-se que em certo lugar havia um homem com um filho. E muito perto havia um vizinho mau. E o pai procurava sempre orientar ao seu filho, dizendo: meu filho, fique alerta, não se envolva com este vizinho, ele não quer o seu bem. Meu filho, ouça o conselho do seu pai, fique atento. Mas aquele vizinho era mau, era astuto, e sempre procurava uma forma de cativar aquele filho. Às vezes procurando, dizendo: o seu pai, ele não quer o seu bem, ele não dá coisas que você poderia ter. Se você viesse morar comigo, ficar comigo, eu iria te dar coisas maravilhosas. Você não tem ideia do que eu poderia fazer para te agradar. E este vizinho mau lutou tanto que conseguiu enredar, conseguiu enganar e conseguiu tirar aquele filho da presença, da comunhão com o pai.
Aquele pai ficou muito entristecido pelo acontecimento. Eu pergunto a você, se esse filho fosse seu filho, o que você faria com ele? O que você faria com este filho que resolveu deixar o pai e se aliar ao inimigo do pai? O que você faria com este filho? Você desistiria dele? Você esqueceria dele? O que você faria? Cadê vocês? Estão aí? Buscar? Esta história, embora seja uma história que acontece muitas vezes no dia a dia, esta história é a história de cada um de nós e o nosso Pai, Deus. Deus é o Pai amoroso, bondoso, que criou, que orientou o seu filho, que representava toda a humanidade, o seu filho Adão. E Adão resolveu deixar de seguir a orientação do pai para seguir a orientação do maligno. Quando Adão fez isso, ele perdeu a paternidade divina. Ele recebeu a paternidade satânica. E o pecado de Adão trouxe consequência, e esta consequência para todos nós. De forma que todos nós, naquele dia que Adão pecou, a morte nasceu, e ali todos nós seres humanos morremos. Nós os seres humanos, quando nascemos de costas para Deus, nascemos debaixo da maldição, nascemos debaixo da ira de Deus. Deus vendo isso, ele não desistiu, ele não abriu mão. Deus continuou usando todos os meios para resgatar Adão, para resgatar a cada um dos descendentes de Adão. No caso de Adão, Deus desceu e disse: Adão, aonde estás? Ele estava escondido e disse: eu me escondi. Por que você se escondeu? Porque eu fiquei com vergonha, porque eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? De onde nasceu esta maldade no seu coração? Você comeu do fruto que eu disse para você não comer? A primeira coisa que Deus fez foi matar um animal. Ali derramou sangue, apontando para o sangue de um cordeiro que no futuro viria. E Deus, com a pele, a lã daquele animal, Deus fez uma roupa para Adão. E Deus mostrou para Adão como era que ele poderia se reaproximar de Deus. Ele poderia se reaproximar de Deus oferecendo sacrifícios de animais, oferecendo cordeiro, simbolizando o cordeiro que um dia viria. Pois então diz a Bíblia que na plenitude dos tempos, Deus mandou o seu cordeiro, Deus mandou Jesus, que morreu por cada um de nós. Este Jesus que morreu para nos dar vida. Assim como no dia que Adão pecou, a morte nasceu, no dia em que Jesus morreu, a morte morreu, a morte foi vencida, foi tragada. Porque Jesus, ele ressuscitou, está vivo. E ele que está vivo abriu a porta para todos nós que quisermos nos entregar para ele, também viver e viver para todo o sempre e sempre. O fato é que aquele pai, isto é, Deus, ele nunca desistiu. Irmão André, que mencionou, foi buscar. Sim, o pai, ele veio para buscar, mandando os seus profetas, dando ilustrações como a arca no dilúvio, e por último mandou o remédio, mandou Jesus. Bem, o fato é que nós, os seres humanos, muitas vezes ainda agimos como aquele filho que desobedeceu a Deus, saindo do propósito de Deus.
quando a gente olha no livro de Gênesis, e em vários livros a gente vê a genealogia. Quantos aqui já leram a Bíblia e gostam de ler a genealogia? Quantos gostam de ler? É um pouquinho difícil, não é? Quando a gente lê a genealogia, no caso no livro de Gênesis, capítulo 5, que é um dos textos assim que tem genealogia de muitos e passa páginas, a gente cansa um pouco de fazer a leitura, mas de todas as genealogias que existem na terra, se resume basicamente nisso. Eu quero que vocês leiam comigo, vamos lá. Fulano, filho de Beltrano, gerou a Cicrano, viveu tantos anos, teve filhos e filhas e morreu. E aí continua, e fulano, filho de Beltrano, gerou a Cicrano, viveu tantos anos, teve filhos e filhas e morreu. Agora, será que o ser humano existe apenas para isso? Qual foi o propósito que Deus criou? Qual é o propósito das vozes? As vozes principais. Por que temos este privilégio? Por exemplo, estou usando aqui um microfone. Qual o propósito que esse microfone foi criado? Tem aqui um passador de multimídia. Esse passador está conectado lá com um pequeno USB. E ele tem um propósito. Esse aqui emitiu o som. Se eu quiser. Mas esse aqui me ajuda a passar a tela para frente ou para trás. São propósitos diferentes. Aqui nós tivemos os nossos instrumentistas. Cada um com seu instrumento, cada instrumento tem o seu propósito. De forma que Deus, que é o nosso Pai, e o texto aqui do Salmo 139 aponta a Deus como este Pai, Ele nos criou com um propósito. É interessante que quando nós olhamos aqui neste Salmo 139, ele está dividido aqui em pelo menos 4 partes. A primeira parte é o salmista com surpresa, ele como se descobrisse: Deus me conhece. Deus me conhece. Deus conhece a minha pessoa, conhece tudo, as minhas idas e vindas, conduta, fala, quer casuais, impulsivas, deliberadas, todas lhes são familiares. Eu nem falei ainda, ele já sabe. E o salmista fica impressionado, como é isso? Como se fosse um eterno Big Brother, e ele está me vendo aonde quer que eu vá, o que eu faço, ou até o que eu não fiz ainda. E é como se houvesse uma certa insatisfação, um incômodo. E o que o salmista diz? Ele diz: eu quero fugir. Eu quero fugir dessa pessoa que me vê, que me olha, que não tem onde eu me esconda. Eu quero fugir. E aí ele vai na tentativa, como é que eu posso fazer para fugir? Pode ler comigo esses versos 5 a 13, vamos lá? Tento fugir, mas não consigo. Tu me cercas em volta e a sua mão está espalmada sobre mim. Me sinto preso e isto me é muito maravilhoso, quer dizer, incompreensível. Não existe jeito para que eu fique fora do seu alcance. E aí ele faz algumas tentativas. Eu vou pensar na distância, vou para um lugar bem longe. Deus está lá também. Então eu vou para os altos, aí é que ele está. Eu vou para as profundezas, Deus está lá também. Eu já sei, vou bem rápido, mas ele me acompanha. Eu vou para as trevas, ele me acompanha. E ele vai nessa tentativa de fugir com Deus. E ele diz: já sei o que eu vou fazer uma regressão. Eu vou voltar para o ventre da minha mãe. Lá ele não vai me ver. Eu não existi ainda. E aí ele descobre que lá
Deus não apenas viu antes da mãe ter visto, Deus viu a semente que ia, Deus viu o momento em que ele foi concebido, e não só isso, Deus o fez. O texto diz entreteceu, como aquela mulher que faz o crochê. Deus entreteceu, ele me fez. Deus, espera aí, eu estou querendo fugir do Senhor, como se o Senhor fosse um intruso na minha vida, alguém que não me ama, não se importa comigo, e eu quero fugir, mas na verdade o Senhor foi quem me fez. Foi o Senhor quem fez os meus olhos, as minhas impressões digitais, as propriedades da minha saliva, a minha arcada dentária. Deus, o Senhor tem direito sim, de supervisionar a minha vida, porque o Senhor não é um inimigo, um desconhecido, o Senhor é o meu Criador. Eu estou descobrindo que na verdade o Senhor quer estabelecer um relacionamento comigo. Meu Deus, o Senhor quer ser o meu amigo, o Senhor que é o meu Pai, o meu Criador, o meu Deus, o Senhor quer ser o meu amigo. E aí é a hora da maravilhosa descoberta. Versos 19 em diante, todos comigo? Ainda tem muitos perversos que te odeiam e desprezam. Senhor, eles são injustos e eu não os quero perto de mim, pois eles se rebelam contra ti, te afrontam e se levantam para o mal. Senhor, como pode suportar? Deus, eu os odeio e me aflijo quando os vejo desprezando-te. Eu os tenho como inimigos e os odeio com ódio completo. Como é que pode um ser humano que foi criado por Deus tentar desprezar a Deus, viver como se Deus não existisse? Olha, Deus, eu quero te fazer um pedido. O meu pedido é o seguinte, Pai, olha, em primeiro lugar, sou eu que estou te pedindo. Em primeiro lugar, sonda-me. Sonda-me, vê se tem alguma coisa na minha vida que está entristecendo ao Senhor. Prova-me, Senhor, faz-me passar pelo fogo, para tirar toda impureza, às vezes aquele sentimento, aquela prática, aquela palavra, aquela atitude. Deus, eu não quero isso na minha vida. Vê se em mim tem algum caminho mau. Eu não quero nada que esteja entre mim e o Senhor. Eu quero te pedir uma coisa, Pai, me guarda, me protege no meu caminho, porque eu quero servir o Senhor até o final da minha vida. Eu quero andar na tua presença assim, para todo sempre e sempre. Salmo 139, 24, vê se em mim algum caminho ou sentimento ruim, e guia-me pelo caminho eterno, pela vereda eterna. Eu quero, Senhor, viver aqui na terra, mas me preparando para viver na eternidade. Quando olho para este salmo, pergunto, você está vivendo dentro do propósito de Deus para a sua vida? Para que foi que Deus fez você? Você pode até viver aqui como se Deus não existisse, sem se importar com Ele, mas será muito triste morrer sem ter tomado a sua decisão, sem viver aqui na terra para a glória do Senhor Jesus. Então, como é que eu posso viver para a glória do Senhor Jesus? Vivendo dentro do propósito dele para a minha vida. Então eu preciso descobrir qual é, para que eu fui feito, para que você foi feita. Olha o que diz a palavra de Deus sobre isso. Realização pessoal, de fato, não é ter dinheiro, ter casa, ter não sei o quê, tudo isso fica. A realização pessoal na vida de um ser humano é viver
dentro do propósito de Deus. Vamos ler juntos esse texto, Colossenses 1,16. Pois tudo, absolutamente tudo, nos céus e na terra, visível e invisível, todas as coisas começaram nele e nele encontram seu propósito. Por que tanto se suicidam? E pessoas às vezes de boas condições, que têm tudo, mas não têm a alegria, não têm a paz na vida. Por quê? Porque não descobriram as coisas básicas que o Criador deixou no seu manual. A Bíblia é o manual do Criador. Viver fora daquilo que ensina a palavra de Deus é viver se preparando para uma eternidade de sofrimento. O que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia diz sobre o propósito dele para cada um de nós? Em primeiro lugar, devemos nos lembrar que tudo começa com Deus. O propósito da sua vida é muito maior que a sua realização pessoal, sua paz de espírito, sua família, sua carreira, seus sonhos, suas inspirações. E a melhor maneira de compreender o propósito de Deus é uma invenção desconhecida. Qual a melhor maneira de compreender o propósito de uma invenção desconhecida? Como é que você pode compreender? Estou vendo uma invenção aqui, criaram algo. Quem é que sabe para que aquele algo foi criado? Como é que eu posso descobrir isso? Duas opções. Uma é pela especulação. Surgiu aqui alguma coisa, um objeto. O que é isso? Para que serve? Eu acho que serve. Então o ser humano vive assim nesta especulação. A outra forma é a revelação. É quando Deus diz para que Ele criou você. E Ele criou você para a glória dEle. Ele criou você como a coroa da criação. Deus não criou o ser humano para morrer. Deus criou o ser humano para dominar sobre todas as coisas. Eu fico apavorado quando vejo um ser humano dominado por um cigarro, dominado por uma bebida, por uma droga. Deus nos fez para dominar e não para sermos dominados. A segunda coisa, você não é um acidente. É verdade, o teu pai e a tua mãe podem não ter planejado o teu nascimento, mas você não é um acidente. Vamos reler os versos 13 e 16 do Salmo 139, todos juntos? Você está vivo porque Deus quis criá-lo. Ele deliberadamente escolheu sua raça, cor, cabelo, fez seu corpo sob medida, planejou o dia do seu nascimento e o dia da sua morte, estão escritos no livro dele. Mas eu não creio em Deus, mas eu não gosto da Bíblia. Ok, do mesmo jeito Deus te fez, do mesmo jeito escreveu no livro dele quanto tempo vai viver, qual é o propósito dele para a tua vida, e você só será uma pessoa realizada se descobrir e se encaixar no projeto dele, no plano dele para você. Então você não é um acidente, você foi planejado de forma exclusiva, de forma proposital. Sim, é este o ensino de Deus para todos nós. Aí a pergunta é: o que é que está dirigindo a tua vida até hoje? Você está sendo dirigido pelos propósitos de Deus? A gente diz, quando tem um homem fumando, a gente diz, olha, está errado, porque se Deus fizesse o homem para ser uma chaminé, fazia
com os furos para cima. Quando a gente vê um ser humano comendo numa lata de lixo, um ser humano se envolvendo com as drogas, com sexo ilícito e assim por diante, usando a própria música para a perdição, Deus fez o homem para isso? Devemos nos perguntar. Então muitas pessoas são dirigidas pela culpa, pelo rancor ou pela raiva, pelo medo, pelo materialismo, pela necessidade de aprovação. A pergunta é: o que é que dirige a tua vida? A tua vida você deixa dirigir por aquilo que Deus fala, que Deus diz, que Deus ensina na sua palavra? O conselho desta noite é deixe Deus dirigir a sua vida. Faça com que a vontade de Deus e não a opinião das pessoas seja o mais importante para você. Por quê? Porque Deus criou você para ser uma pessoa eterna. Você que nasceu aqui nesta terra nunca mais deixará de existir. A morte física é apenas uma passagem. Depois da morte física é que começa a verdadeira vida. Você passará mais tempo do outro lado da vida do que deste lado. C.S. Lewis disse com muita propriedade estas palavras: existem dois tipos de pessoas: as que dizem sejam feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, então tudo bem, faça do seu jeito. Este mesmo autor ainda disse: a vida do homem é como um grande livro. Aqui na terra temos apenas a capa e a contracapa. Apenas a capa e a contracapa. O resto todo do livro está do outro lado da eternidade. Assim, nós, os seres humanos, deveríamos valorizar muito mais, nos preocupar muito mais com o outro lado, com a eternidade, do que com esta vida passageira. Como é que você pode viver aqui, mas se preparando para a eternidade? Você pode fazer isso vendo a vida, enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Como você enxerga a Bíblia? Bem, a Bíblia vai nos dizer que a vida do ser humano, a vida é um teste, a vida é uma incumbência de confiança. Deus está te dando o privilégio de viver nesta terra. Ele te fez, te deu fôlego de vida, está te permitindo viver aqui nesta terra. Agora, este privilégio, esta atribuição, este presente é um presente temporário. E neste tempo pequeno que temos aqui deste lado da vida, você deve fazer a escolha se vai viver uma eternidade no céu ou no fogo eterno. Se você não escolher, já está escolhendo. A escolha não é você quer ir para o céu ou para o inferno, não. Como pecadores descendentes de Adão, estamos já caminhando a passos largos para o inferno. A pergunta é: você quer deixar de continuar caminhando para o inferno e quer dar meia volta, quer se converter, quer se entregar para Jesus? Esta é a escolha. Se você quiser, Ele já pagou o preço, e Ele quer que você viva com Ele aqui nesta terra e com Ele na eternidade. Então veja só, você não é um acidente. Deus fez você usando um molde. Qual é o molde que Deus usou para criar você? Você sabe o que é um molde? Como é teu nome, meu irmão? Edivaldo. Sabe o que é um molde, irmão Edivaldo? Um molde. A minha mãe mesmo era uma costureira. Ela tinha caixas e caixas de molde, para fazer calça, para fazer vestido, para fazer blusa.
E ela pegava, cortava e rapidamente estava a roupa pronta. Esse púlpito aqui teve um molde para fazer isso aqui. Esse gasofilácio teve um molde. Deus usou um molde único para fazer você. Não existe, nunca existiu, nem vai existir um outro você. Você, segundo a palavra de Deus, nunca foi ninguém antes e nunca será ninguém depois. Você é uma pessoa única que nasceu nesta terra, está vivendo um pouquinho por aqui e continuará existindo para sempre, no céu ou no inferno. Enquanto você está aqui, você deve se lembrar, eu fui feito com um molde. E o que significa molde? A primeira letra, M, a tua maneira de ser. Não existe, nunca existiu uma outra pessoa com a tua maneira de ser. Você é uma pessoa única. Segundo lugar, as tuas origens. Ainda que seja 7 irmãos da mesma família, as origens de cada um é diferente. Origens familiares, origens vocacionais, origens geográficos e assim por diante. Cada pessoa tem experiências únicas, traumas, experiências dolorosas que um teve, outro não teve, como a mãe tratava ou deixava de tratar, as tuas origens. Isso forma você está sendo formado, um molde. Com a letra L, a tua lista de habilidades. Eu fico impressionado. Você sabia que cada um de nós tem pelo menos 700 habilidades diferentes? A gente não usa. Você sabia que o cérebro pode armazenar 100 trilhões de fatos? Que sua mente pode lidar com 15 mil decisões por segundo? Que seu olfato pode perceber 10 mil odores diferentes? Você é um conjunto de habilidades incríveis. Com a letra D, dons. Os dons são dados para aqueles que se entregam para Jesus. Quando você se entrega para Jesus, você recebe o Espírito Santo, o dom do Espírito, o presente do Espírito, e este Espírito te dá dons. Imagine quando uma pessoa que tem habilidade de cantar, como o antigo Roberto Carlos, que ainda canta, imagine que o Roberto Carlos, além do talento, além da habilidade, também tivesse o dom dado pelo Espírito Santo. E por último, a letra E, as minhas experiências, as minhas emoções. Então, para que todos se lembrem deste molde que Deus te deu, vamos ler juntos? O que é molde? Com a letra M, a minha maneira de ser, a minha personalidade, eu sou único, não existe um outro semelhante. As minhas origens, experiências que eu tive ou deixei de ter na vida, a minha lista de habilidades inatas ao nascer, já nasceram comigo, estão lá, eu preciso descobrir. Quando você vem aqui e descobre, eu sou o quê? Aí, um tenor, eu sou um barítono, eu sou um contralto, o que mais? Eu soprano. Então, você já tinha aquilo, a professora te ajuda a descobrir. Os teus dons espirituais que você recebe na sua conversão e as tuas emoções, aquelas coisas que fazem bater o teu coração mais forte. O que eu estou dizendo nesta noite é que você não é um acidente. Estou dizendo que Deus tem um propósito para a sua vida. Você quer descobrir o propósito? Leia o manual do fabricante. E assim você vai se adequar àquilo que o Criador quer. Assim você será uma pessoa
realizada, uma pessoa feliz, bem-sucedida, uma pessoa próspera, uma pessoa que vai viver aqui na terra, sim, mas se preparando para viver na eternidade. Que Deus ajude a cada um de nós a não desperdiçar a vida, o tempo, não desperdiçar esta obra-prima, única, que Deus fez para a glória dele, e essa pessoa é você. Aproveite, aperte a mão dessa pessoa e diz: parabéns, você é criado sob medida, criado com um propósito. Deus te ama, Deus quer te usar, Deus quer que você viva para a glória dele, aqui e na eternidade. Deus nos abençoe. Parabéns, professora Gisele, cada um dos professores aí, dos líderes. Glória a Deus. Só vou rapidinho uma palavra, daqui a pouco já chamar já o coro. Eu agradeço ao Senhor, né, pela vida do pastor Genivaldo. Quando eu falei: pastor, o senhor vai pregar, né? Porque, como pastor, quanto tempo tem, pastor, a ONG? Começou? 22 anos, então tem o tempo que o senhor está aqui, né? Então, eu louvo a Deus pela vida do pastor, porque eu sei que foi o Senhor que colocou isso no coração dele e trouxe para a nossa igreja. Então, e que bênção poder fazer parte também dos planos do Senhor. Não imaginava, irmãos, jamais. Foi através da minha irmã Priscila Brandão, de vez em quando ela me ajuda, e foi um grande desafio, porque eu aprendi a ser professora de canto com vocês, porque ser cantora é uma coisa, né? Irmãs Brandão, né, Raquel? Agora, ensinar didática no canto, então eu louvo a Deus pelo Senhor, pela bondade, a misericórdia do Senhor na minha vida, e ver vocês assim crescendo, muitos alunos que nem sabia o que era, né, divisão de vozes, então assim, ver vocês cantando, ver vocês crescendo. Claro, muitos alunos aqui também já cantam no louvor da sua igreja, no coral da sua igreja. E quando a minha irmã me deu esse desafio, através do Adelso, glória a Deus. Olha, gente, o Adelso, coordenador geral, Simone, meus amigos, sexta ou sétima série? Quinta série. Então, eles eram amigos, né? E aí, de repente, depois de uns anos, eles dois casaram. Vocês casaram. Então, eu louvo a Deus também pela vida do Adelso, da Simone, né? De estar... Olha, que bênção. Vocês, o Senhor tinha um propósito de vocês estarem aqui. E, gente, como eu falei para minha irmã, quando eu aceitei o desafio, falei: olha, vai ser um coral contemporâneo, com músicas de ministério de louvor e adoração. E eu louvo a Deus por este grande ministério de louvor e adoração, né, porque eu amo, né, a poder ministrar louvores e as canções, estar com a igreja, isso é muito importante. E eu convido o coro com essa última canção, que nós vamos louvar o Senhor, digno ao Senhor. Eu agradeço a minha irmã Raquel Brandão, que ela veio me ajudar, né? Meu amigo Edivaldo, da Presbiteriana, já conheço o meu amigo há bastante tempo, esposa, Deus abençoe. Através do Marcos Amador, olha, gente, eu sou um dinossauro. Glória a Deus, muitos anos, né? Rose, que é da Presbiteriana da Enseada, né, Rose? Centro do Guarujá, minha bag. A Ju, né? Glória a Deus, a Ju ajudando também, a Anne,
Cada uma aqui, Batista da Central, Assembleia, daqui da PIBIG, Assembleia, daqui, Assembleia, a Cris, tá bom. Batista, Praia do Pernambuco, Casa do Oleiro. Aqui a minha amiga, esposa do pastor da Brasil para Cristo, minha amiga de... O filho está aí, o Luiz Felipe. Seja bem-vindo. Dá um tchauzinho aí. Toca. Sua família todos são músicos, né? Glória a Deus. Glória a Deus, amiga. Muito obrigada. Você é da Igreja de Cristo, né? E tá aqui. Que é o papai da Presteriana, que o Ronaldo foi daqui, né? Ronaldo, tá aí? Aê! Então, glória a Deus por cada um. E obrigada aos meus amigos do Ministério de Louvor, Robson, Reginaldo e o ministro. Obrigada, Jonatas, tá? Pelo apoio aí, cada um, pelo apoio. Deus abençoe a cada um. E eu convido você a se colocar de pé. Nós louvamos ao Senhor através dessa última canção. No final... nós vamos ter a entrega dos certificados. Então, Adelson, tá? O coordenador geral vai, em nome de Jesus. Junto com o pastor. Pastor, aí faz a oração final depois, tá, pastor? Obrigada. Então, vamos adorar o Senhor, porque Ele é digno. Ao Senhor toda honra e glória. Amém? Louvemos ao Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está,
alguma pessoa do coro que está sentado, que não se apresentou? Não, estão todos aqui? Porque teve alguns que falaram que realmente não iam poder, que tem culto hoje, né? Então tá bom, então estão todos aqui. Então vou convidar o Adelson, vem aqui por favor, me ajudar a entregar os certificados. Aproveitar, poderia uma foto aqui já com certificado, né? Já pode aproveitar, pastor, esse momento? Opa, olha, já temos aqui atrás, aqui, isso, também, todos. Vamos todos nos colocar de pé. Queremos parabenizar a todos que foram persistentes. Com certeza alguns começaram e não chegaram ao final, Gisele. Sempre tem alguns, né, que começam e não seguem. Então parabéns a vocês que seguiram. Quero pedir a vocês para ficarem atentos no grupo, que vamos buscar meios para que não pare o projeto, tá bom? E lembrando que aí no final deste mês de maio, no meio de maio para o início de junho, temos um novo projeto abrindo aí para um número grande de crianças. Quantas crianças que teremos no novo projeto? A ideia de 100 novos alunos. Então procure se envolver e participar. Outros, né, que tem mais de 16 anos e queiram também, sempre é tempo de aprendermos um pouco mais, tá bom? Sim, relembrando, ele só está lembrando aqui que outras pessoas que têm mais idade podem também participar. Que para ser contado no projeto são as 100 crianças, mas isso não implica, não impede de ter outras pessoas com mais idade, tá bom? Chegando ao encerramento, tem muitos irmãos e amigos também nos acompanhando aí pelas mídias. Queremos relembrar que esta semana para nós é muito importante, é a semana em que esta igreja foi organizada. Esta igreja é a primeira igreja evangélica da cidade, chegou em 1913, ficou 40 anos como uma congregação, e em 1959, no dia 2 de maio, foi organizada como igreja e completa agora nesse final de semana 67 anos. Teremos uma festa linda, sexta, sábado e domingo, tudo vai acontecer lá no novo templo. Você que está conosco, onde estiver, estamos convidados para aquele domingo especial, quando ali estaremos oficialmente celebrando os 67 anos de existência, evangelizando nesta cidade.
Bem, a nossa oração agora à noite vai ser um pouquinho diferente. Vai ser recitando aquele salmo que, se você conhece um pouquinho a palavra, vai conhecer esse salmo. Que salmo é este? Salmo 23. Vamos encerrar recitando juntos o salmo do bom pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que seja assim. Deus nos abençoe a todos.